Graça e paz, amados, boa noite. Que alegria poder contar mais uma vez com a sua presença na nossa transmissão desse momento da Palavra de Deus. Que esteja tudo bem com você, com a sua família, a sua saúde, e que o Espírito Santo possa trabalhar nessa semana mais uma vez, revelando a palavra, revelando a pessoa de Jesus Cristo a todos nós. Convido você a compartilhar esse link com sua família, com seus grupos, para que outras pessoas também possam usufruir dessa maravilha que é a Palavra de Deus. Nós vamos orar e colocar esse momento diante do Pai para que Ele use isso para sua própria honra e glória. Pai de amor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que Tu tens preparado e feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Tu tens cuidado de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado porque Tu tens dado condições de nós transmitirmos essa palavra. Muito obrigado porque Tu tens cuidado de todos os detalhes. Ser com os nossos irmãos aí nas suas casas e quem estiver ouvindo essa mensagem, para que o Teu Espírito possa revelar a pessoa de Jesus Cristo a Ele e a nós também. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos o prazer de receber nesse momento aqui mais uma vez o pastor Glênio, que compartilhará conosco a palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Hebreus e não tenho certeza que o Espírito nos falará nessa noite. Boa noite, Glênio, tudo bem? Boa noite, Hildo. Graças a Deus, tudo bem. Nós estamos andando nesta carta aos Hebreus, que a gente chama de carta, mas na verdade ela não tem. Este livro não tem uma característica das cartas, que é uma introdução especial, e também não tem aquele mesmo aspecto como as cartas paulinas, ou petrinas, ou joaninas, mas é considerada pela igreja, de um modo geral, como uma carta que foi escrita com o pano de fundo das igrejas de origem judaica, igrejas que tinham mais judeus do que gentios, e tinham um pano de fundo muito do Velho Testamento. Também a gente não sabe quem foi, de fato, o autor desta carta, mas é uma carta extremamente importante, é um livro de muito significado para nós. E hoje nós gostaríamos de tratar um pouco aqui sobre a salvação no livro de Hebreus. A nossa salvação de acordo com o livro de Hebreus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 2, os versos de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui nós vemos claramente uma exortação, porque a carta aos Hebreus ela é muito exortativa. Por esta razão, importa-nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aquilo estava sendo proclamado na igreja, e eles então escrevem, olha,
apegados com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. E ele diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada pelos anjos, ele está se referindo aos 10 mandamentos e aquelas palavras que os anjos trouxeram. Ele havia dito que Deus, havendo falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho é a linguagem final e absoluta daquilo que Deus tem para conosco. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda congregação, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aí ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele aqui começa a mostrar uma salvação que nos foi dada, e é uma grande salvação. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, uma realidade desta salvação. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele, falando dos anjos, ele diz que os anjos, eles eram os ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então começa esta tão grande salvação, é uma herança. É uma herança. Herança não é aquilo que eu faço para merecer ganhar. Herança é aquilo que me é dado por alguém que conquistou ou que ganhou isso de uma outra maneira. Eu, por exemplo, fui herdeiro dos meus pais. Eles ganharam e deixaram aos filhos algumas coisas. A primeira coisa desta tão grande salvação é que ela é uma herança. E é uma herança que nos é dada pelo Pai através do Filho por meio do Espírito Santo. A Trindade inteira está trabalhando para nos dar uma salvação extraordinária, que eu não posso negligenciá-la. Eu tenho que levar em conta isto que foi feito. Esta salvação, ela é muitas vezes negligenciada por muitos. Voltemos ao Hebreus capítulo 2, versículo 3, para a gente olhar aqui, que o autor fala como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha só, esta tão grande salvação, se eu não levar em conta, como muita gente não leva, eles vão se perder eternamente. Então o autor está dizendo aqui da importância, como escaparemos nós se negligenciarmos, ser descuidado com essa tão grande salvação, que eu herdei. Eu sei que há uma expressão que diz que pai rico, filho nobre e neto pobre. Sabe por quê? Nas heranças, as pessoas não fazem muita conta do que recebeu. Mas aqui trata-se de algo eterno, minha gente, que nós precisamos levar isto muito em conta. Na salvação apresentada em Hebreus, há um autor
Nós lemos isto em Hebreus 2:10. Hebreus 2:10 vai nos mostrar que existe alguém que é o autor desta salvação. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha só. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Jesus Cristo, ele passou por sofrimentos onde ele aprendeu a obediência, e ele é o autor de uma tão grande salvação que eu não posso deixar de levar em conta, negligenciar. Eu tenho que levar em conta esta salvação que me liberta de mim, de você, do diabo, do mundo, e me dá uma perspectiva absolutamente de eternidade. Não é uma coisa provisória. Ainda em Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 7 a 10, nós vamos ver aqui Jesus como este autor desta tão grande salvação, que é uma salvação eterna. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos algumas coisas interessantes nesse texto. Jesus, na sua encarnação, no dia dos tempos da sua encarnação, nos dias da sua carne, tendo oferecido choro, clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, mas ele não livrou, o Pai não livrou da morte, porque ele tinha que morrer, não uma morte dele, mas a minha morte, a sua morte, Hildo, a sua morte, você que está me ouvindo, aquela morte de Jesus não era dele, era nossa. Ele poderia ser livre, porque Deus poderia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esta palavra obedecer no grego é hupakouo, significa aquele que escuta, que ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós temos uma salvação que não é um ajuste temporário, mas é uma salvação eterna. Jesus, ele nos deu, ele é o autor da salvação, e é uma salvação que é eterna. Olha bem Hebreus 7, 25. O que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só. Por isto, também pode salvar, outra versão diz,
perfeitamente ou totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre. Olha a eternidade aqui, para interceder por ele. Além do sacrifício de Jesus, o único sacrifício, ter sido um sacrifício perfeito, completo, total, esse sacrifício é eterno. Ele abrange por toda a eternidade. Por isso não precisamos repeti-lo. Não precisamos voltar a ele outra vez. Aquilo foi realizado de uma vez para sempre. Esta salvação é eterna. E Jesus vive eternamente, intercedendo por aqueles que ele salvou. Não existe possibilidade de um salvo se dessalvar, perder a salvação. Nós, quando ganhamos a vida do ventre das nossas mães, ganhamos uma vida provisória. Ela termina na lápide. Mas quando ganhamos a vida por meio da sepultura aberta, a vida de Cristo, essa vida não tem fim. Não tem aqui jaz. Ela não é uma vida com tempo de validade, ela é eterna. E ele está trabalhando, intercedendo por mim, para que eu jamais me desvaneça. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, o versículo 9, vai nos dizer também que esta salvação é chamada de melhor, das melhores coisas, é uma coisa melhor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Olha só, meus irmãos, nós estamos aqui falando, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Às vezes nós investimos tanto nessas coisas da terra, naquilo que tem um termo que vai acabar um dia, mas ele disse: ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então, esta salvação que nos foi dada por herança é uma grande salvação. Eu não posso negligenciá-la. Essa salvação tem um autor. Esse autor é eterno. E ele intercede por mim, para que eu não caia, não perca essa salvação. E é uma salvação bem de coisas mais elevadas, melhores. Aqui voltamos para Hebreus, no capítulo 9, verso 28, que mostra o Senhor Jesus Cristo voltando, e a esperança da nossa salvação está na sua volta. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha só, Aleluia. não é? Maravilhoso. Nós temos aqui o Senhor que se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados. O que acontece com ele? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Todos os nossos pecados foram jogados sobre Jesus. Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele morreu uma morte que não era sua, era minha, era nossa.
Ele aniquilou o pecado, ele tornou o pecado sem valor, e ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então nós temos que entender que a salvação, dita aqui neste aspecto do livro de Hebreus, ela tem 3 tempos. Eu fui salvo. Eu herdei uma salvação em Cristo Jesus, no meu espírito. Eu não preciso de outras atitudes. Uma vez nascidos de novo forever, para sempre. Mas eu tenho uma salvação permanente enquanto habitar este corpo corruptível. Essa salvação é chamada de santificação. Nós estamos sendo salvos diariamente do poder do pecado. Eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado pela vida de Cristo. Eu fui salvo da condenação do pecado mediante a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Eu estou sendo salvo do poder do pecado mediante a vida de Cristo aplicada pelo Espírito Santo no meu interior. E eu serei salvo da presença do pecado mediante a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele se apresentará sem pecado aos que o aguardam para a plenitude da salvação. Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo deste meu corpo corruptível, que adoece, que sente dores, que sofre. O Senhor Jesus está voltando. Ele veio a primeira vez, o povo dele não acreditava, não cria que ele viesse. Esperavam, mas faziam vistas grossas. Cerca de 300 profecias diziam da sua vinda, da sua primeira vinda. Todas elas se cumpriram, mas principalmente a liderança do povo de Israel, a liderança não creu nele, não creu. O Senhor Jesus disse que voltaria, e ele está voltando, ele deu sinais da sua segunda volta. São cerca de quase 600 profecias da segunda vinda. Elas todas estão se cumprindo, as coisas estão aí, e muita gente não está levando em conta essa tão grande salvação, está vivendo uma vida medíocre, sem atenção. Nossa salvação, de acordo com o livro de Hebreus, ela aconteceu, ela está acontecendo e ela acontecerá, mas nós precisamos estar preparados. Não leve esse assunto de empurrando com a barriga. As virgens, as 10 virgens, todas elas eram virgens. As 10 tinham candeias, mas só 5 tinha armazém no azeite. Tinha mais azeite para o tempo. Aquelas 5 esperavam o noivo, todas elas dormiram. E isso me chama a atenção da igreja sonolenta da atualidade. Mas à meia-noite, quando gritaram, aí vem o noivo, elas se levantaram, só que as nécias não tinham azeite nas suas botijas e elas não participaram das bodas. Só para lembrar, não negligencia tão grande salvação. Nós precisamos estar preparados porque o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, como é que está a sua vida? Você está dormindo de touca? Você está aí sem prestar atenção? Ele vai levar
as 5 virgens, as sábias, e as outras vão passar pela tribulação. Que o Senhor nos mantenha olhando, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, outra vez, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi o Senhor que fez e anunciou, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Você e eu não podemos desconsiderar esse assunto, porque ele é eterno, porque ele é uma dádiva, é uma herança, porque ele é uma salvação melhor do que todas as outras coisas. A nossa esperança pode se cumprir a qualquer momento. Eu vou dizer, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Amém. Estamos esperando por Ti. Amém. Graças a Deus por essa palavra, pastor. E essa palavra negligenciarmos, acho que é uma palavra que temos visto muitos negligenciar a palavra de Deus. E a própria palavra nos chama a atenção para isso, né? Sejamos não negligentes a esse sentido de esquecermos, de nos descuidar dessa tão grande salvação que foi nos proposta, que foi nos colocada gratuitamente em Cristo Jesus. Porque é aí que está a diferença de quando você recebe uma herança, né, pastor? Muitas vezes ela vem muito fácil e às vezes vai muito fácil. Mas a obra de Cristo, ela teve um preço muito alto, que foi a sua própria vida, e ele nos deu gratuitamente isso. Então não vamos negligenciar essa tão grande salvação. Que o Espírito Santo continue revelando isso aos nossos corações. Um grande abraço a você, uma boa noite, e nos acompanhe nas nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para que você receba todas as notificações das nossas transmissões. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.